Olá, meu nome é Alana, eu faço parte do grupo PET Geofísica da UFPA. Para nós fazermos essa inserção de figuras lado a lado, nós podemos fazer de várias maneiras. Eu vou explicar na aula de hoje as duas maneiras mais usuais de fazer isso. A primeira é utilizando o ambiente MiniPage e a segunda é utilizando o pacote Subfigure. Vocês já viram em aulas anteriores o que é um ambiente MiniPage, mas resumindo de forma bem breve, ele possibilita que a gente crie, que a gente coloque no documento, desculpa, figuras, tabelas, no texto de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu quero colocar uma tabela que esteja à esquerda do meu texto, de forma que isso tenha 3 centímetros de tamanho, não sei, 10, não sei. Então, basicamente é isso que um ambiente mini-page nos permite fazer. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como colocar duas figuras lado a lado usando esse ambiente. Eu começo abrindo e fechando o meu ambiente figure. Então, aqui no começo, vocês conseguem ver o comando begin figure. Ao lado, eu usei como posição here, que é o H, né? Então, e o ponto de exclamação, então quer dizer que o que eu quero dizer é que eu quero que a minha imagem seja colocada exatamente onde eu estou colocando esse ambiente. E embaixo vocês podem ver eu fechando o ambiente figure. Logo após o comando Centering, que é usado, como a gente já viu, para centralizar a nossa imagem no documento. E aqui eu começo abrindo e fechando o ambiente mini-page. Como vocês já viram a estrutura do ambiente, logo após o Begin Mini-Page, eu coloquei entre o colchete a posição do meu mini-page. Eu escrevi um B, então B quer dizer bottom, que vai ser abaixo da minha página. E o outro colchete é o tamanho do meu mini-page. Aqui eu coloquei como exemplo 0.45 e usei o comando line widget, que significa que eu quero que o tamanho do mini page seja 45% o tamanho da largura da minha linha. É isso que significa esse 0.45 barra line widget. E embaixo eu também tenho o comando end mini page, que significa para fechar o meu ambiente mini page. Ao lado tem o comando hfill, mas eu vou explicar o que é isso, o que esse comando significa, mas mais tarde. Logo abaixo eu vou colocar minha primeira imagem, que eu quero que fique à direita. Então eu dou o comando include graphics, coloco o tamanho da minha imagem, que aqui eu coloquei widget igual a barra line widget. Eu quero que seja o tamanho do meu mini page, que o tamanho dela é 45% a largura da linha. E ao lado eu coloco o nome da imagem. Embaixo eu coloco a caption, que é a legenda da figura 1, e a label. Aqui eu usei uma forma diferente de label. Eu coloquei fig, ref 1. Eu vou explicar o que significa esse fig, Logo após isso, eu vou colocar outro ambiente mini page, que vai ser a minha imagem que vai ficar à esquerda, ao lado da primeira imagem. E eu repeti que eu quero também que ela seja colocada abaixo, que ela tenha 45% da largura da minha linha. Coloquei Include Graphics, que é que eu vou inserir minha imagem de fato. Coloquei o mesmo tamanho. Vou colocar o nome dela.
Coloquei a minha caption, coloquei minha label. É assim que a gente vai fazer para colocar duas figuras lado a lado usando o ambiente mini page. Agora a gente vai ver um exemplo na prática de como fazer isso. Bora praticar o que a gente acabou de ver, que foi a inserção de imagens lado a lado, utilizando o ambiente mini page. Eu vou criar outra página aqui, utilizando o comando new page. E aqui embaixo eu vou botar um texto, que vai ser o mesmo que eu utilizei aqui. Só para facilitar. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Abaixo desse texto, eu quero colocar a minha imagem. E ela é composta, a minha imagem total, né? Vamos falar assim. Ela é composta de duas imagens de lado a lado. Como a gente viu no exemplo, a gente tem que começar criando o ambiente figure. Então, aqui eu dou o comando begin figure. E aqui eu já digo a minha posição, que é o H, que significa here. Então, eu quero que a minha figura seja exatamente onde eu estou escrevendo o meu ambiente. Após isso, eu coloco um comando centering, que ele centraliza a figura. E aí eu inicio o meu ambiente mini page. O primeiro ambiente é com a figura que vai ficar à direita. Como é que a gente inicia, né? De acordo com o exemplo, a gente começa dando o comando begin page. E aqui ele me dá sugestões. E eu vou usar a segunda sugestão. Pronto, criei meu ambiente. Aqui os comandos begin mini page e end mini page. Após isso, entre colchetes, eu vou dizer a posição da minha mini page. Eu disse no exemplo que era na página, mas eu me equivoquei, não é na página. Essa posição é como a tabela, ou a figura, ou o próprio texto. No caso, a gente vai utilizar uma figura. A posição dela na mini page. Eu utilizei lá B, que significa que eu quero embaixo. Aqui eu vou utilizar C, que eu quero que seja centralizada na minha mini page. E entre chaves eu coloco a posição. A posição não, desculpa. O tamanho da minha mini page. Eu quero que ela seja 45% da largura da minha linha. Pronto. Criei o meu mini page. Depois disso, eu vou inserir a minha imagem. Então, eu dou o comando include graphics, options name. Eu vou utilizar o tamanho de... Vamos expor, igual no exemplo, line width. Aqui eu vou dizer que é width, que é a largura. A minha largura vai ser igual ao tamanho, à largura da linha, que no caso a largura da mini page é 45% a largura total que eu estou utilizando. Não é da página inteira, porque eu estou utilizando um documento que tem margens, enfim. Então, já desconsiderando isso. Aqui eu vou colocar um nome da minha imagem, que no caso é paisagem 2. Como vocês podem ver aqui, na minha pasta figuras, eu tenho uma imagem chamada paisagem 2. Depois dela, eu coloco a minha caption, que é paisagem 2 de um lugar qualquer. Pronto, essa vai ser a caption da minha imagem. E a label
eu vou usar fig, 2 pontos, igual como tá no exemplo, e vai ser minha figura 3. Vai ser minha terceira figura no documento. Por que eu utilizei fig, 2 pontos, figura 3? Porque o comando ref, ele pode ser usado de várias maneiras, mudando, claro, a estrutura do comando. Eu posso referenciar figuras, tabelas, equações, páginas. Então, para ficar de modo mais organizado, quando eu quiser referenciar uma figura, por exemplo, eu coloco fig, 2 pontos e a figura. Se eu quiser, por exemplo, referenciar uma equação, na label da equação, eu coloco E e um Q, que significa equação. E aí eu referencio a equação. Isso é para organizar, para facilitar mais ainda a escrita do meu texto. Bom, voltando. Essa vai ser a label da minha figura. Bora fazer assim. Pronto. Após isso, eu vou colocar outro ambiente mini page. Mini page. Pronto. Eu vou querer também que seja centralizada. Vou querer também que seja 45% da largura da minha linha. Line edit. E aqui eu vou começar a colocar a minha figura. Então, vou usar o comando Create Graphics. Edit igual de novo ao tamanho da minha linha, que no caso vai ser 45% do tamanho total da linha do documento. E aqui o nome da minha imagem, que é paisagem 3. Eu tenho lá na minha pasta figuras uma imagem chamada paisagem 3. Depois disso, eu vou escrever a caption dessa imagem, que vai ser paisagem 3 de um lugar. Então, vou colocar a label dessa imagem, e no caso é fig 4. Pronto. Tem meu Add Mini Page. E agora eu vou querer referenciar a figura como um todo. Essas duas figuras, lado a lado, elas compõem uma figura única, né? Então, eu vou querer que essa figura única também tenha uma caption, que no caso, caption vai ser imagem de paisagens 1 e 2. Pronto. Essa vai ser minha caption. E ela também vai ter uma label. Então vai ser a fig. Vamos mudar aqui. Aqui vai ser a fig 3A. Aqui vai ser a fig 3B. E aqui vai ser a fig 3. Pronto. Fechei meu ambiente figure. E agora, bora rodar. Bom, aqui vou colocar alguns pontos aqui, utilizando o ambiente mini page. Bom, como vocês podem ver, aqui eu tenho a minha figura 3, que ela se intitula Paisagem 2 de um lugar qualquer, que foi a primeira figura no mini page. Depois, eu coloquei a minha segunda figura ao lado, e a minha figura embaixo, embaixo das duas figuras eu tenho a minha legenda. Ok. Alguns pontos. Vocês podem perceber que essas figuras estão muito uma do lado da outra, estão muito coladas. Se eu quiser espaçar isso, aqui no final do primeiro ambiente mini page, eu posso dar o comando HF. Ele vai dar um espaço na horizontal entre essas duas figuras. Pronto.
ficou bem melhor. Vocês podem ver aqui, por exemplo, seguir a linha aqui do texto e seguir a linha aqui da imagem, que ela é bem rente, a linha texto e a linha da imagem. Isso porque a gente utilizou o comando line widget, ele segue a largura da linha, o que é muito bom. Por exemplo, vamos supor que eu quero 30% somente de cada. No PDF, como vocês podem ver, o tamanho do ambiente mini page é só, de cada um, é 30% só da largura da imagem. Então, entre essa imagem e entre essa outra, existe os outros 40% do tamanho da linha. Vamos supor que eu quero utilizar todo, quero 50% de cada. O que vocês podem perceber? Ele utilizou 50% de cada no ambiente mini page e como requer um espaço entre as imagens, ele não conseguiu colocar uma do lado da outra. Ora, se ela utiliza na primeira imagem 50% da linha e utiliza na segunda imagem 50% da linha, mais um espaço entre elas, então não tem como, né? Ultrapassa de 100% da linha. E o que ele faz? Coloca imediatamente abaixo do primeiro ambiente mini page, que a gente tem uma imagem, né? A figura 3. Ele coloca o outro ambiente mini page, que eu também tenho uma figura. Outra coisa que a gente pode reparar, para colocar 45% aqui. O que a gente pode reparar? A gente pode pensar que ele trata como uma figura, como eu posso explicar? Uma figura total. A primeira figura, à direita, figura 3, é como se a gente tem a ideia de que ela seja a parte A de uma figura do todo. A figura 4, que ela seja a parte B de uma figura do todo. Mas o ambiente mini page ele não vê dessa forma, ele vê como figuras independentes. Por isso que na figura direita nós temos figura 3, em vez de figura 3.1, por exemplo, ou 3A. E na figura 4 não é escrito como figura 4.2 ou 4B. E embaixo, figura 4. Entendem? Ele não vê dessa forma. Ele vê como figuras independentes. Existe uma possibilidade de a gente fazer isso, que é utilizando o comando subfigure, que a gente vai ver no próximo capítulo do nosso mini curso. Outra alternativa da gente colocar figuras lado a lado no LaTeX é utilizando o pacote subfigure. Para isso, a gente precisa inserir no preâmbulo do documento o pacote subfigure. A gente já viu como é que insere um pacote no preâmbulo do documento. Eu vou colocar um exemplo aqui e a gente vai fazer na prática esse exemplo. Mas aqui eu quero mostrar passo a passo de como a gente escreve ele. Aqui eu começo de novo com o meu ambiente figure. Então, eu dou o comando begin figure e end figure. Entre colchetes, digo a posição. Logo em seguida, eu dou o comando subfigure. Lembrando de novo que eu só posso usar esse comando se eu estiver utilizando o pacote subfigure. Se eu não estiver utilizando, esse comando não vai funcionar e vai dar erro no programa. Bom, depois de begin figure, eu coloco o comando subfigure. Entre colchetes, eu coloco a legenda da imagem direita.
E entre chaves, eu coloco o Include Graphics e nele eu coloco o tamanho da imagem e o nome da imagem. Logo em seguida, eu coloco outro comando subfigure. Ele já vai ser para a imagem à esquerda. Então, de novo, coloco o comando, abro e fecho o colchete. Dentro do colchete, coloco a legenda da imagem esquerda e abro e fecho chaves. Dentro dessas chaves, eu coloco o comando Include Graphics. E lá eu coloco o tamanho da imagem, o nome da imagem e assim por diante. Depois dos comandos subfigures, eu coloco o comando Caption. Esse Caption já vai ser a legenda da figura inteira. E depois coloco a Label, que vai ser a referência da figura inteira. Então, como a gente viu, para a gente poder usar o comando subfigure, é preciso que a gente coloque no preâmbulo do nosso documento o pacote subfigure. Então, eu coloco o comando use package e o pacote é subfigure. Pronto. Feito isso, a gente pode utilizar o comando. Então, a gente começa com begin figure, que ele abre o ambiente figure e o comando end figure, como a gente viu, fecha o ambiente figure. Aqui eu vou colocar a posição here. Seguindo o exemplo, eu vou colocar o comando subfigure. Aqui entre colchetes, eu coloco a caption, que é a legenda. Então, vou colocar paisagem 2. Não, vou mudar. Vou colocar escritor. Vou colocar a imagem do Machado de Assis. Escritor Machado de Assis. Abre e fecha chaves e dentro das chaves coloco o comando include graph. Include as options. Vou colocar width igual 3 centímetros. E o nome da minha imagem é Machado de Assis. Pronto. Logo após, dou outro comando subfigure para a imagem que vai ficar à esquerda. Subfigure. E vou colocar a minha imagem da paisagem. Paisagem 2 de um lugar qualquer. Abre e fecha chaves e nela eu coloco o comando include graphics options e vou colocar o widget igual 3 também. E aqui, paisagem 2. É o nome da minha imagem. Logo após, colocam a caption da minha imagem inteira. Então, vou colocar Machado de Assis à direita e paisagem de um lugar qualquer à esquerda. E vou colocar a label. Essa já vai ser a minha figura 3, minha figura 4. Label e 4. Fechei meu bench figure e agora vamos chamar. Bom, alguns pontos aqui que a gente pode perceber.
Primeiro, a figura, ela tá orientada, a figura no todo, ela tá orientada à direita. Como é que a gente faz isso? Não colocando o comando centering depois de begin figure. Se a gente quiser centralizar a nossa figura, a gente coloca o comando centering. Pronto, centralizei a minha figura. Outro ponto que a gente pode perceber utilizando o comando subfigure é que, diferente do ambiente mini page, a minha figura ela está melhor referenciada. Como assim? Se no meu texto eu quiser referenciar só a figura A, então eu posso dizer a figura 6A, ou se eu quiser referenciar a figura B, eu consigo dizer a figura 6B. Ela está melhor separada, a figura 6 como um todo. Isso é bom porque a gente consegue levar o leitor a uma melhor compreensão da mensagem que a gente quer passar. A gente consegue referenciar melhor. Diferente se eu usar o exemplo do ambiente mini page. Se eu quiser utilizar a figura 3. A figura 5.3, não tem muito sentido. São figuras independentes aqui. A figura 3 é uma, a figura 4 é outra e a figura 5 é outra. Diferente daqui, a figura 6 é uma figura só, sendo que ela é composta da parte A e da parte B. Então, particularmente, utilizar o pacote Subfigure é melhor do que utilizar o ambiente mini page. De novo, existem outras formas de colocar figuras lado a lado, e a gente pode não só colocar uma figura, duas figuras, a gente pode colocar mais de uma. Por exemplo, aqui ainda utilizando o exemplo do Subfigure, eu vou acrescentar uma outra figura. Subfigure. Bom, eu vou colocar aqui paisagem 3 de um lugar qualquer. Aqui, vou inserir a figura, include graphics. Options. Eu vou querer também que tenha width igual a 3 centímetros e que ela seja rotacionada a um ângulo de 90 graus, por exemplo. Então, vou falar angle 90. Pronto. Minha imagem é paisagem 3. Pronto. Vou rodar aqui. Aqui foi acrescentada mais uma figura que compõe a figura 6. É a figura C. Como vocês podem perceber, eu vou aumentar aqui o tamanho das figuras para melhor visualização. Todas. Deixa eu dar um tamanho. Assim, como vocês podem perceber, se eu ultrapassar a largura da linha, a figura já vai ficar abaixo. Então, eu vou utilizar 4. Aqui é um exemplo também, se eu quiser colocar duas figuras do lado e uma figura abaixo, a gente pode ficar brincando com isso. Não tem? Bom, aqui, como vocês podem perceber, a minha figura C, ela tá rotacionada e ela compõe a figura 6 como um todo. Então, se eu quiser referenciar ela, eu posso referenciar no meu texto a figura 6C. Então, fica fácil de compreender a mensagem que a gente quer passar. Assim, finalizamos o assunto do vídeo de hoje. Nos siga nas nossas redes sociais e para mais informações verifique a descrição dos vídeos.
Até mais.